Saber Direito desta semana, você vai conhecer mais sobre direito condominial com o professor Wander Andrade. Além de uma introdução ao tema, saiba das normas regentes do condomínio edílico, os direitos e os deveres dos condôminos e do síndico. Já está no ar a aula 4. Olá pessoal, professor Wander Andrade. Estamos aqui na TV Justiça, no Supremo Tribunal Federal, no programa Saber Direito, discorrendo sobre o tema Direito Condominial, Introdução ao Direito Condominial, o direito do condomínio geral, o direito dos condomínios edilícios. Falando, portanto, agora sobre condôminos, que são os proprietários, aqueles que possuem a propriedade exclusiva da unidade privativa e também a propriedade comum das áreas comuns, vamos lembrar que o Código Civil ele foi muito pródigo ao definir os direitos dos condôminos. Quando o Código Civil se refere aos direitos dos condôminos, claro, ele está falando de um complexo de direitos mínimo, de um piso mínimo de direitos que nada impede possa inclusive ser ampliado, possa inclusive ser amplificado no âmbito, por exemplo, de uma convenção condominial. Vamos, nesse momento, portanto, discorrer sobre os direitos dos condôminos que estão preceituados, que estão estampados no Código Civil brasileiro. Fazendo referência expressa, portanto, à dicção da lei, o artigo 1335 do Código Civil brasileiro começa a redação dizendo o seguinte: são direitos dos condôminos, : Número 1, usar, fruir e livremente dispor das suas unidades. O que significa isso? O que o Código Civil está dizendo com relação aos direitos de usar, fruir e livremente dispor? Na verdade, o Código Civil está reforçando o próprio enunciado oriundo lá do direito romano, quando se apresentou a propriedade como sendo um direito cujos desdobramentos possibilitavam ao seu titular o exercício ao uso da coisa, o exercício à fruição da coisa, ou seja, a retirada dos frutos e até mesmo ao abuso da própria coisa. Nós vimos que esse direito absoluto à propriedade, assim concebido pelos romanos, na atualidade já não tem mais esse caráter absoluto e agora, doravante, a propriedade tem que cumprir a função social. Quando nós falamos em função social, portanto, nós devemos entender que cada um desses verbos, cada um desses direitos que o Código Civil prevê, também não pode ser exercitado, também não pode ser usufruído em sua máxima plenitude. Com isso estamos a dizer que muitos desses direitos, no campo prático, vão poder sofrer restrições. Veja, por exemplo, o que diz respeito ao uso da propriedade. Particularmente as áreas comuns, elas podem ter disciplinas específicas. É o regimento interno do condomínio quem estabelece estas restrições mormente. O regimento interno vai estabelecer o horário para uso das piscinas, o material que pode ser utilizado por pessoas, até mesmo brinquedos que crianças possam utilizar, pode estar disciplinado no regulamento interno. Com isso, aparentemente, o proprietário vai ter que sofrer restrições. O proprietário não vai poder exercer a sua propriedade como poderia fazê-lo, por exemplo, se aquela casa fosse destacada, fosse isolada e ali ele exercesse a plenitude dos direitos de proprietário. Aqui, portanto, no condomínio edilício, o direito de uso, ele se manifesta passível de restrição. Mas, claro, essas restrições, elas têm que ser verificadas no caso concreto e verificar se são razoáveis, princípio da razoabilidade, se são legais, princípio da legalidade, se estão de acordo com os ditames da convenção, princípio da convencionalidade ou da força normativa da convenção, tudo em conjunto.
e mesmo as restrições ao uso da propriedade não podem aviltar, por exemplo, o direito à dignidade da pessoa humana. E vamos lembrar que a propriedade, em seu caráter de direito fundamental, tem que ser respeitada. Ainda nesse mesmo dispositivo, é dito, por exemplo, que o proprietário poderá fruir a sua propriedade. O que significa fruir, meus amigos? Fruir significa retirar os frutos. E um dos exemplos mais elementares, mais básicos da retirada dos frutos são os aluguéis. É aquilo que o locador, é aquilo que o proprietário pode auferir, pode receber, mercê da celebração de um contrato de locação da sua propriedade e, em função desse contrato, receber os aluguéis, por assim dizer, os frutos decorrentes deste contrato, que é o contrato locatício entre locador e entre locatário. Nos condomínios edilícios, nós verificamos hoje um grande dilema, fruto da revolução tecnológica. A revolução tecnológica, que impactou fortemente a sociedade, também impactou de forma contundente os condomínios. Nós vimos inovações, nós assistimos a processos inovadores e disruptivos se apresentando à sociedade, e é claro que o condomínio, como um dos organismos vivos sociais, não pode ficar imune a esses tipos de intervenções, a esses tipos de interferências. Eu estou me referindo a um problema que está hoje na pauta do dia e que, de alguma forma, interfere nas relações condominiais. Estamos nos reportando a possibilidade ou não dos condomínios terem dentro do seu âmbito a possibilidade dos proprietários fazerem uso de uma ferramenta tecnológica, assim chamada locação por aplicativos. A locação por aplicativos, que pode ter uma ou outra bandeira, Booking, Airbnb ou tantas outras que podemos aí presenciar nos ambientes das plataformas digitais, ele hoje é uma realidade em muitos condomínios edilícios. Interessante observar que até historicamente, uma dessas plataformas, a mais famosa delas, que todos nós conhecemos, ela teve origem há pouco tempo atrás, lá nos anos de 2008, na cidade de São Francisco, onde dois jovens designers, eles conceberam um projeto de alugar espaço do seu próprio apartamento. Essa história vai muito longe, mas termina com a edificação, com a construção da maior plataforma de locação de imóveis do planeta Terra. Esta plataforma de locação de imóveis chegou ao Brasil e hoje nós temos muitos condomínios edilícios alugando imóveis por via dos aplicativos. E o que isso tem a ver com o direito condominial? Não seria mais uma locação? Afinal de contas, a lei de locações já não prevê a locação por temporada apta a poder enquadrar, a fazer subsumir, a poder se aperfeiçoar ao comando da norma e, portanto, ter ali um fenômeno de enquadramento legal? A questão não é tão simples. Isto porque uma das premissas que orienta a convivência em condomínios são os preceitos do direito de vizinhança. E os preceitos do direito de vizinhança fazem referência expressa a alguns fatores que devem ser observados, não somente pelos gestores condominiais, muito mais pelos próprios moradores e pelos condôminos. Eu estou falando dos preceitos da segurança, dos preceitos da saúde, dos preceitos do sossego, dos preceitos dos bons costumes. Essas quatro expressões, salubridade, segurança, sossego e bons costumes, são vetores, são matrizes do direito de vizinhança que devem ser observados no âmbito do direito condominial, no âmbito da convivência em condomínios. Assim é que a locação por aplicativos não tardou para que pudesse trazer alguns problemas conjunturais. Nós assistimos aí fenômenos, ocorrências, eventos em que o abuso desse tipo de direito trouxe intranquilidade, trouxe insegurança, teve problemas de perturbação do sossego e muito disso chegou até
os gestores condominiais, e houve quem dissesse que era necessário proibir a locação por aplicativos. Como que o Poder Judiciário tem se apresentado nesta matéria? Uma decisão emblemática do STJ já se posicionou, dizendo que a convenção de condomínio pode vedar locação por aplicativos dentro daquele condomínio. Mas uma leitura muito superficial deste comando judicial, desta decisão que foi prolatada no STJ, pode nos fazer presumir que aquela decisão tem ali um caráter erga omnes, que passa a valer para todos, quando, na verdade, é uma decisão inter partes, é uma decisão específica para aquele caso que foi evidenciado na região do estado do Rio Grande do Sul. O que aconteceu lá no Rio Grande do Sul? Na verdade, houve um abuso do direito, e o abuso do direito, ele é reprimido, ele deve ser rechaçado por qualquer esfera do direito privado e o direito condominial também. O que aconteceu ali foi uma proprietária que, dona de um apartamento, titular de domínio de uma unidade privativa e autônoma em uma unidade, um apartamento dentro desse mesmo edifício, ela, não satisfeita em locar os quartos por aplicativo, ela fez mais do que isso. Ela subdividiu os quartos. Ela pegou cada quarto e dividiu em 4. E ela fez micro-quartos. E ela alugou esses quartos na plataforma Airbnb, numa das plataformas dita como uma das mais conhecidas. Claramente que está havendo aqui um desvirtuamento dos princípios do direito condominial. Claro que o proprietário pode alugar o seu imóvel. É um dos direitos do condômino consagrado na lei, inclusive evocado como um dos desdobramentos próprios do direito de propriedade, de tal sorte que não se pode subtrair do titular de domínio o direito à locação. Por outro lado, é claro que se essa locação se manifesta incongruente, se manifesta abusiva, essa locação gera prejuízos, gera intranquilidade, traz insegurança ao edifício e, naturalmente, ao coletivo de condôminos, ela deve ser proibida, ela deve ser vedada. Nesse sentido, eu que, de alguma forma, também assessoro juridicamente condomínios, tenho orientado na seguinte direção. Não me parece adequado proibir locação por aplicativos. Isto porque, ao vedar locação por aplicativos, nós estamos colidindo, nós estamos vilipendiando o comando legal, o comando que garante o direito de propriedade, estamos sonegando o exercício do direito de propriedade ao seu titular. Também não me parece adequado que você possa permitir a locação por aplicativos sem qualquer critério, sem qualquer cuidado, sem qualquer atenção. Portanto, o que me parece adequado, como diziam os antigos, virtus is in mesos. A virtude está no meio. Procurar um meio termo. Mais uma vez o princípio da razoabilidade, buscando o bom senso. E já com os precedentes do próprio STJ, encontrar, se não no âmbito da própria convenção de condomínio, ao menos no âmbito do regulamento interno, a possibilidade de disciplinar esta locação por aplicativos, trazendo alguns parâmetros, trazendo alguns limites que estejam justificáveis dentro do princípio da razoabilidade. O que seria um exemplo disso? Um exemplo possível de ser mencionado é a limitação do número de pessoas por unidades privativas. Imagine, por exemplo, que você tem um apartamento de 40 metros quadrados. É razoável que você possa alugar este imóvel para 25 pessoas? Claramente que não. É desarrazoado. Não faz o menor sentido, é aviltante até mesmo aos princípios da convivência, aos princípios do sossego, aos princípios da salubridade, aos princípios da segurança, aos princípios dos bons costumes. Nesse sentido, esse é o tipo de vedação que faz toda a possibilidade, que faz todo o sentido estar previsto no regulamento interno, e eu entendo adequado a matriz, a norma matricial, dar as regras gerais e o detalhamento e o delineamento e a regulamentação
vir disciplinada no âmbito do regulamento interno. Portanto, me parece este o caminho que devamos seguir para a maturidade, porque não conseguimos, de alguma forma, impedir esses avanços tecnológicos. Os avanços tecnológicos, eles chegam como um verdadeiro tsunami. E quando o tsunami chega, quando uma onda gigantesca chega, não adianta você se contrapor a esta grande onda. Vejam os taxistas frente à locação de veículos, por exemplo, tipo Uber. O que acontece? Não tem como você se contrapor a essas grandes inovações tecnológicas que não são somente aplicáveis no nosso território, mas são inovações globais, globalizantes. Eu digo, metaforicamente falando, que quando uma onda dessas chega, você tem que pegar a sua prancha de surf e tem que surfar nesta onda. Ou seja, encontrar uma forma adequada de estabelecer os seus parâmetros normativos internos a essas exigências econômicas. Nunca esquecendo que, quando você fala em retirar frutos, você está falando no princípio da função econômica da propriedade. Outro ponto importante diz respeito à disposição. A disposição, numa leitura também superficial, poderia nos fazer imaginar que o titular de domínio possa vender a sua propriedade, possa alienar a sua propriedade, possa dispor da forma como bem lhe aprouver. E, na verdade, nós temos que descer a níveis de detalhamento, como, por exemplo, alienação de vagas de garagem. É possível, sim, que exista na disciplina das convenções de condomínio certas restrições, tanto para alienação quanto para locação de vagas de garagem para terceiros alheios à vida condominial, que não residam, que não sejam moradores, talvez pelo princípio da segurança, talvez pelo princípio do sossego, não seja conveniente ao condomínio. E como eu sempre lembro, o condomínio, pessoal, tem que ser analisado sob a perspectiva daquilo que eu denomino de realidade condominial. O que vem a ser isso? A realidade condominial. Vem a ser o fato de que nenhum condomínio é idêntico. Os condomínios divergem entre si, são diferentes entre si, e eu não posso administrar um condomínio nem estabelecer regras idênticas para todos os condomínios. Essas regras têm que ser personalizadas, padronizadas, personificadas à realidade de cada condomínio. Ainda no artigo 1335 é dito que os particulares, que os proprietários, que os condôminos poderão usar das partes comuns conforme a sua destinação e contanto que não exclua a utilização dos demais compossuidores. Com isso, o que está dizendo o legislador? O legislador está dizendo que o uso das áreas comuns deve ser feito de tal sorte que respeite os direitos dos demais ao uso também das áreas comuns. Portanto, é claro que a disciplina do regulamento ela deve ser voltada para as particularidades, para as especificidades de cada unidade condominial, de cada estrutura condominial. Pode ser que eu tenha que ditar as regras de qual tipo de faixa etária vai poder entrar no playground. Pode ser que eu tenha que dizer qual é a faixa etária que vai poder fazer uso da quadra de esportes. Pode ser que eu tenha que dizer qual é a faixa etária que vai fazer uso da biblioteca ou do espaço TIM, por assim dizer. Percebam vocês que são restrições ao direito de propriedade, mas, na verdade, uma disciplina que tem por objetivo atender ao interesse coletivo, atender ao interesse comum dentro dos parâmetros de qualidade, de eficiência e observando sempre a razoabilidade da qual tanto temos aqui nos referido. Mas ainda há um terceiro direito, e é dito no inciso 3º desse mesmo artigo 1335. Votar nas deliberações da Assembleia e delas participar estando quite. Votar e participar estando quite. Olha que interessante. Fazendo aqui uma interpretação literal, a contrário senso, nós chegamos à conclusão que o condômino que não está quite com suas obrigações condominiais, o condômino que não tem as suas cotas condominiais, os seus encargos financeiros para com os condomínios quitados perante o condomínio,
não podem participar e não podem votar na Assembleia. Isto é muito claro, isto é muito preciso. Portanto, na prática dos condomínios, os condôminos inadimplentes não podem participar. Os condôminos inadimplentes não podem votar. E se porventura votarem, esse voto não pode ser computado. Afinal de contas, ele carece de legitimidade, ele carece de ter o pré-requisito para poder participar de forma adequada nesse instrumento tão solene e tão formal que é a Assembleia Geral de Condôminos. Certamente que, se houver muitos ou tantos quantos votos realizados, proferidos por inadimplentes, todos eles em conjunto haverão também de ser rechaçados. Mas uma dúvida poderia ser aqui colocada. Esse termo, estando quite, inclui também os condôminos que, porventura, tenham celebrados acordos com o condomínio, estejam pagando acordos. Um condômino estava inadimplente, ele procurou o condomínio, procurou o síndico e disse o seguinte: olha, eu quero pagar a minha dívida, não tenho dinheiro para pagar por inteiro, quero fazer um acordo, quero pagar essa dívida em parcelas. Durante esse período em que a pessoa está pagando essas parcelas, durante o período em que ele está cumprindo o acordo, ele pode participar da Assembleia, sim ou não? Este é um dos temas polêmicos em que temos e encontramos posições divergentes, posições diversas da própria doutrina, dos próprios estudiosos. Há quem alegue que, sim, o condômino poderia participar, afinal de contas, ele tem, por assim dizer, uma certidão positiva com efeitos negativos. Se estivéssemos parametrizando, comparando, cotejando o que faz o Estado em relação aos devedores de créditos tributários, os devedores de créditos tributários, quando pagam e honram os seus acordos, podem participar de licitações, podem ser contratados pelo poder público e, portanto, esta interpretação abrangente, de natureza extensiva, deveria acompanhar também esta mesma decisão. Qual é o nosso entendimento? E o nosso entendimento hoje é a posição majoritária dos estudiosos a esse respeito. O nosso entendimento é que, neste caso e nesta hipótese, deve ser consagrada a interpretação literal, deve ser reconhecida a força da interpretação gramatical. Isto porque a palavra quitação, ela não é sinônima de quem está pagando parcelas, de quem está cumprindo ou honrando acordos. A palavra quitação, na língua portuguesa, significa dizer que há o encerramento do pagamento de uma determinada obrigação, que não há nada a dever, que não há nada a pagar em face de uma obrigação pré-ajustada. Nem mesmo o argumento da existência de uma novação, e é certo que aquele que faz um acordo realiza uma novação jurídica, mas não se está discutindo a questão da existência ou não da novação. O que estamos aqui falando é se o comando incerto no artigo 1335, inciso 3º, quando fala da quitação, deve incluir ou não esse condômino que hoje honra seus compromissos por meio de parcelamento. O nosso entendimento, portanto, repito, não é somente o nosso entendimento, mas é a posição majoritária da doutrina e também da jurisprudência, é a de que, neste caso, este condômino não está legitimado enquanto paga esse acordo, ele não está adequado enquanto ele honra esse compromisso, ele não está quites com a obrigação, e me parece que este foi o espírito, a mens legis, a vontade do legislador. Como diz Montesquieu, toda lei tem um espírito, daí ele ter escrito o espírito das leis. E às vezes é preciso procurar o espírito da lei, ou seja, não se limitar ao caráter gramatical e literal, ir ao aspecto teleológico, finalístico. E parece que a finalidade do legislador foi criar embaraços, foi criar obstáculos para o condômino que se manifesta inadimplente ou se manifestou inadimplente, ou que, conquanto não mais inadimplente, ainda assim não está quites com a sua obrigação para com o condomínio.
Outro ponto importante que devemos concluir a partir desse comando legal é o de que as sanções previstas em lei ao condômino inadimplente são estas e somente estas. Claro que no bojo de uma execução, claro que no bojo de uma ação de cobrança, haverão, por óbvio, as consequências jurídicas propriamente ditas, no que estou me referindo, a possibilidade da aplicação de multa, a aplicação de juros, a aplicação de correção monetária, de honorários advocatícios, tudo isso diz respeito à cobrança do débito. São consequências inerentes e imanentes à própria cobrança do débito. A pergunta que eu faço aqui, se além dessas consequências jurídicas, além dele não poder votar, além dele não poder participar, posso eu, gestor condominial, pode a convenção de condomínio criar outras restrições? Por exemplo, proibi-lo de usar a piscina, proibi-lo de usar o salão de festas? Pasmem os senhores, eu já me deparei com uma situação em que o síndico quis proibir o condômino inadimplente de fazer uso do elevador. Afinal de contas, ele não pagava a energia elétrica das áreas comuns. Ainda que tal ocorra, não pode haver essa sonegação de uso das áreas comuns. O síndico que assim agir, ele está aviltando o direito de propriedade, ele está gerando dano moral ao condômino e, paradoxalmente, poderá haver, inclusive, uma inversão, ou seja, aquele devedor poderá promover uma ação de responsabilidade contra o condomínio e poderá sagrar-se vitorioso, em que pese a impossibilidade jurídica da compensação das dívidas, não me parece agradável nem salutar que o condomínio possa se ver diante de uma condenação, justamente no momento em que ele exercitava uma prerrogativa que é a de fazer a cobrança, a execução de dívidas condominiais. Portanto, síndicos não devem estabelecer outras penalidades, outras sanções que não estas, em lei expressamente previstas. Agora, o artigo 1336, ele vai falar dos deveres do condômino. E não à toa, já no primeiro inciso do artigo 1336, não à toa, não acidentalmente, o que diz o legislador? Ele diz o seguinte: contribuir para as despesas do condomínio é o primeiro dever, é a primeira obrigação. Percebam como há uma correlação entre direitos e deveres. Tudo com vistas à saúde da gestão financeira do condomínio. Claro, o condômino que não honra as cotas condominiais, o condômino que atrasa o pagamento das taxas de condomínio, sejam elas ordinárias, sejam elas extraordinárias, o condômino que não paga as multas que sobre ele foram infligidas, certamente coloca o condomínio em risco. E essa segurança do condomínio não pode ser sequer cogitada, haja vista que eu tenho ali um rateio de despesas, eu tenho obrigações a cumprir, eu tenho um orçamento que foi previamente delineado e esta execução orçamentária tem que ser realizada com base nos recursos que foram projetados. A inadimplência, ela afeta, portanto, ela posiciona em risco todo o patrimônio do coletivo de condôminos, daí porque a primeira obrigação do condômino é de contribuir, é de pagar a sua cota condominial, é de pagar as despesas ordinárias, extraordinárias, de tal sorte a garantir a execuibilidade, a realidade da gestão condominial. O segundo dever é apresentado como não realizar obras que comprometam a segurança da edificação. A ideia da não realização de obras que comprometam a segurança está associado àqueles princípios do direito de vizinhança aos quais eu me referi. Eu falei da saúde, eu falei do sossego, segurança. A segurança estrutural, a segurança da edificação, que pode se ver comprometida. Claro que ele vai poder fazer obras, claro que ele vai poder fazer reformas. Mas estas obras e essas reformas têm que estar dentro de parâmetros de execuibilidade, dentro de parâmetros de viabilidade. Essas obras não podem comprometer. Eu não posso retirar do edifício uma parede se esta parede está vinculada à estrutura da própria edificação. Eu não posso alterar uma coluna que dá sustentação ao edifício. Eu não posso passar fios de TV a cabo por um cano onde se espera seja o respiro
da saída em caso de incêndio e tantas outras situações. Então vejam vocês que para isso existe uma norma ABNT, a ABNT 16.280 de 2014/2015, que orienta obras e reformas em condomínios. Esta norma da ABNT prevê que o condômino, quando for realizar uma obra, ele tem que fazer um projeto de obra, um planejamento de obra, um cronograma de obra. Esta obra deve estar demonstrando quais são os materiais, quais são os equipamentos, qual o prazo de realização desta obra, e tudo isso tem que vir subscrito, tudo isso tem que vir consignado pela assinatura, pela posição da firma de um engenheiro ou de um arquiteto. Em sendo um engenheiro, uma ART, uma anotação de responsabilidade técnica. Em sendo um arquiteto, um RRT, um registro de responsabilidade técnica, sempre lembrando o dever do condômino para com esta responsabilidade. Ainda no artigo 1336, inciso 3º, há ainda não alterar a forma e a cor da fachada, das partes e esquadrias externas. Tivemos oportunidade de nos reportar a questão dos cuidados, do zelo para com as fachadas. As fachadas, elas representam aquela mensagem, aquela imagem do conteúdo arquitetônico, da mensagem da construção e da edificação. E, claramente, há que se ter muito cuidado com a questão das fachadas. E fachada não significa apenas obras, reformas, pinturas, trocas de pastilha ou qualquer outro componente, qualquer outro elemento que você possa agregar ou subtrair à edificação. A fachada é um conteúdo que vai além disso, é um conteúdo informativo, é um conteúdo de caráter estético, arquitetônico, paisagístico. Nesse tocante, a depender das deliberações da Assembleia, tudo aquilo que é visível do ponto de vista externo pode ser compreendido como fachada. Exemplificando, vamos imaginar que um determinado condomínio definiu que, como padrão estético, as cortinas de um determinado apartamento que se coloca de frente para o exterior deverão ser todas da cor branca. Reparem, essas cortinas, provavelmente, com toda certeza, serão colocadas na parte interna do condomínio e não tem uma ligação direta com a própria edificação, com a própria estrutura externa desse mesmo condomínio. Contudo, vamos lembrar que isso pode sim ser compreendido como fachada. Se porventura houver uma disciplina na convenção, se porventura houver uma disciplina de um padrão a ser utilizado, das esquadrias, dos vidros, do material de embelezamento, de adorno, de enfeite externo, a opção por elementos de caráter decorativo, a opção por elementos de caráter paisagístico ou estético, esses elementos deverão ser obedecidos. E o desvirtuamento, o desacatamento, a desobediência do condômino para com esse padrão ensejará a possibilidade do síndico exigir deste condômino que refaça aquele procedimento, que retroceda em sua decisão, que reconstitua o padrão arquitetônico daquela unidade, se estiver se referindo aos elementos, ou nesse caso mais simplificado, apenas de uma cor de cortina, trocar a cortina que ele eventualmente tenha ali desobedecido. O condomínio definiu o padrão branco, ele está utilizando um padrão azul, certamente está em desvirtuamento às normas condominiais, nesse exemplo hipotético, e ele vai ter que se reconfigurar. Professor, acontece que nesse caso aqui, o condômino falou que não vai não. Ele foi advertido, já recebeu aqui a multa, e ele falou que tem dinheiro, que ele paga a multa, mas ele não vai trocar a cortina. Vejam, meus amigos, em última análise, como eu tenho fundamento legal para os deveres do condômino, se porventura este condômino se opor, apresentar oposição, apresentar resistência ao comando e às advertências e admoestações que estão vindo da gestão condominial, ele pode ser compelido judicialmente a fazê-lo.
Então vejam vocês que é um dever do condômino e é um cuidado que se espera da gestão de condomínios, inclusive. E o último dos deveres do condômino é previsto aqui no artigo 1336, já no inciso 4º, é dar às suas partes a mesma destinação que tem a edificação e não as utilizar de maneira prejudicial ao sossego, à salubridade e à segurança dos demais condôminos. Olha aqui o próprio artigo 1336, reforçando os princípios e os preceitos do direito de vizinhança que devem ser interpretados conjuntamente. O que diz aqui o Código Civil neste tocante? Ele está afirmando, ele está asseverando que o condômino deve se portar, deve se conduzir, deve usar a sua propriedade, mesmo a propriedade privativa, de acordo com a finalidade. Naquela decisão do STJ que proibiu a locação por aplicativos, estava havendo um desvirtuamento. O proprietário estava tornando a propriedade residencial numa atividade comercial, numa atividade empresarial. Ele estava transformando um apartamento num verdadeiro hotel, numa verdadeira casa de hospedagem e, portanto, estava desvirtuando a finalidade do condomínio. Aquele condomínio não era comercial, aquele condomínio não era um hotel, aquele condomínio era residencial. Portanto, o condômino tem o dever de observar a convenção, tem o dever de observar a finalidade do condomínio e se conduzir e se portar de acordo com esta finalidade. E aí vem algumas perguntas. Quer dizer, então, que os condôminos não podem trabalhar em suas residências? Os condôminos não podem exercer atividades econômicas em suas unidades privativas e autônomas? Mais uma vez aqui, meus amigos, eu preciso evocar a necessidade de aplicar e de observar o princípio da razoabilidade. Claro que se a atividade profissional, se a atividade financeira, se a atividade profissional que o condômino realiza ali no condomínio desvirtua a finalidade do condomínio, violenta o sossego, agride a saúde dos demais condôminos e, de alguma forma, desrespeita a segurança de todos os demais, ele está sob a possibilidade de ser admoestado, advertido, concitado a mudar o comportamento, a se reconduzir, se reconfigurar e, pedagogicamente, a advertência ou até mesmo a multa poderá encaminhá-lo para essa reconfiguração. No entanto, existem atividades profissionais que não terá nenhum problema a pessoa exercitar dentro da sua unidade e nem você, síndico, nem você, gestor condominial, terá condições de fiscalizar se de fato ela está acontecendo ou não. Ora, todos nós vimos e já vínhamos assistindo, mesmo antes do advento da pandemia, uma tendência muito grande, uma tendência para o chamado home office, uma tendência para o teletrabalho, uma tendência para o afastamento dos escritórios de forma presencial e uma tendência para um maior recrudescimento dos esforços profissionais, de atividades profissionais dentro da própria casa. Ora, um professor que dá aulas online dentro da sua própria residência e, com isso, não causa problemas relacionados ao sossego, à segurança e à salubridade dos demais condôminos, não atinge normas condominiais, não violenta regras condominiais, poderá continuar fazendo. Uma mulher que ali produz alimentos artesanais de pequena monta, faz ali os seus brigadeirinhos, os seus docinhos, para vendê-los no final de semana numa feira dentro da sua própria cidade, ali na sua residência, elaborando esse material, está elaborando algo muito semelhante ao que ela faria, fazendo suas próprias refeições, preparando os seus próprios alimentos. Claro que essa atividade não traz problema algum para o condomínio, pode ser admitida, até porque, como eu disse, sequer há a possibilidade de haver uma fiscalização, uma vez que nós temos que respeitar a casa como asilo inviolável do indivíduo. No entanto, por óbvio, que se esses exemplos que eu acabei de citar
se transportarem para situações inóspitas, situações incômodas, situações perturbadoras da convivência, neste momento o síndico deverá agir. Exemplificando, se aquela mulher que fazia os alimentos dentro do seu apartamento agora transformou isso numa macroempresa e está ali com deliveries à sua porta, fazendo entregas de 5 em 5 minutos, isso vai trazer um transtorno para a vida condominial, isso representa um desvirtuamento da finalidade do condomínio e isso é inaceitável. Da mesma forma, o advogado que na sua casa, na sua residência, elabora suas petições, responde aos recursos, faz ali as suas contestações, ao certo não incomoda nenhum dos condôminos, não afeta os preceitos da saúde, da segurança, do sossego, nem mesmo dos bons costumes. Contudo, se esse advogado ficar muito animado e querer, doravante, atender os seus clientes no salão de festas e anunciar ali um mutirão de atendimentos de clientes, imaginando que eu tenho ali 200 clientes com senha na porta do condomínio, fazendo fila para serem atendidos pelo advogado, isso é inaceitável num condomínio que tem finalidade residencial. Portanto, eu tenho que me ater à finalidade, eu tenho que me ater ao aspecto teleológico, finalístico, para poder examinar cada uma dessas questões. Como os senhores estão percebendo, não há como dissociar direito condominial de gestão condominial. São elementos umbilicalmente interligados, são elementos que estão entrelaçados e, portanto, na solução, na aplicação das normas, na análise dos casos concretos, é preciso mensurar, é preciso medir, é preciso testar a temperatura de cada uma dessas situações para que eu possa aplicar as normas condominiais. E vejam vocês que têm, talvez, desconhecimento de como funciona a seara condominial, questões que vão parar no judiciário. Eu me recordo de um caso específico em que um determinado morador, ele reclamava do vizinho, pelo fato do vizinho, e vejam vocês, quando eu cito isso, eu faço uma recordação, né? Eu me lembro do fato de que no passado, um apartamento que tinha assim um certo glamour, ele tinha que ter um quarto de empregada. Hoje, um apartamento, para ter uma visão mais interessante, mais adequada, a modernidade, a contemporaneidade, ele é muito valorizado quando ele tem uma área de convivência, quando ele tem uma varanda gourmet, quando ele tem um espaço onde pessoas possam se encontrar, se alimentar, se divertir e ter um momento de convívio e de entretenimento. Pois bem, esses elementos que estão sendo incorporados às unidades mais contemporâneas, normalmente vêm com churrasqueiras. É verdade que essas churrasqueiras, elas vêm acompanhadas de coifas, justamente para que a fumaça produzida pelo churrasco, e o churrasco, que é um alimento que se transformou numa das preferências da nacionalidade, de norte a sul do Brasil, você vê uma adesão a esse tipo de alimentação como algo muito bem visto no nosso país, ganhou também o gosto, ganhou também a preferência dos construtores que, atentos à realidade de mercado, passaram a criar a possibilidade de, dentro do próprio apartamento, por meio de uma varanda especial, com coifa, produzir, por exemplo, um churrasco aos finais de semana. Acontece que, mesmo com coifa, a fumaça, por vezes, extravasa. Mesmo com estruturas de sucção de fumaça, por vezes, o cheiro, os odores característicos, eles vão além das fronteiras da unidade privativa e chegam até a unidade vizinha. Pois bem, num caso específico, houve um condômino entender por bem mover uma ação contra outro condômino, reclamando do cheiro que a fumaça produzida pela churrasqueira, invadindo o seu apartamento, trazia para o seu incômodo, para a sua perturbação, e ele via ali um desvirtuamento da função da propriedade. Interessante o julgado, porque o Poder Judiciário, o magistrado de primeiro grau, nesse caso, para mim, editou uma sentença lapidar, uma sentença muito interessante para esse caso. E no bojo da sua justificativa, num primeiro momento, ele negava o direito postulado pelo autor da ação.
E o judiciário e o magistrado, nesse caso, disse o seguinte, como fundamento de decidir. Ele disse que a convivência em condomínios impõe deveres outros que não estes estampados expressamente no artigo 1336 do Código Civil. E dentre os deveres que esse magistrado elencou, dentre os deveres que esse magistrado enunciou nessa mesma decisão, ele mencionou o dever de tolerância, o que eu achei incrível e eu achei fantástico. O dever de tolerância. Viver em condomínio é ter que tolerar. Viver em condomínio é ter que suportar situações anacrônicas, situações que podem estar, inclusive, desconsoantes às normas condominiais. Situações que podem ser não condizentes com as regras de condomínio. Estou me referindo ao fato de que crianças irão chorar. Estou me referindo ao fato de que cachorros irão latir. Cachorros latem, crianças choram, alimentos têm odores. Isso significa dizer que viver em condomínio exige um preparo para a vida condominial. Exige um dever de tolerância, um dever de suportabilidade. Claro, se for algo absolutamente insuportável, isso não será aceito, isso não será admissível. Mas como disse o magistrado, uma vez, por mês, uma vez por semana que o seja, fazer um churrasco, eventualmente vamos ter que tolerar, eventualmente vamos ter que suportar. Isto é da natureza da vida condominial. Tá certo? Vamos ao quiz, pessoal. A primeira pergunta diz assim: pode o síndico vedar, pode o síndico proibir o acesso às áreas comuns pelo condômino inadimplente? A alternativa A responde sim, por força de imperativo legal. A alternativa B diz o seguinte: sim, por força de norma convencional. A letra C diz o seguinte: não, pois o uso das áreas comuns representa um desdobramento do direito de propriedade. Letra D, sim, por força de norma regimental. E aí, meus amigos, já chegaram à resposta certa? Exatamente. A letra C. Não pode o síndico proibir, não pode o síndico vedar o acesso às áreas comuns, a qualquer pretexto. Claro que situações extraordinárias, claro que situações excepcionais que furjam a normalidade vão poder permitir que o síndico assim o faça. No dia da limpeza da piscina, num dia da reforma e das obras do salão de ginástica, no período de pandemia, as áreas comuns ficaram fechadas para o acesso dos condôminos. Mas essas são situações limite, essas são situações excepcionais. O paradigma, o padrão é permitir ao condômino o uso das áreas comuns, até porque ele é proprietário e nos ditames da convenção e nos ditames do regulamento interno, ele pode fazer uso adequado dentro das finalidades previstas na convenção, não excluindo outros condôminos do direito de, na qualidade de compossuidores, também fazer uso desta mesma área comum. Vamos à próxima? Pode o condômino exercer qualquer atividade profissional em condomínio residencial? Sim, porque o direito ao trabalho é constitucional. Não, porque há de se verificar casuisticamente se a atividade profissional está sendo exercida de maneira prejudicial ao sossego, salubridade e segurança dos demais moradores. Sim, porque nesse caso o direito ao trabalho está associado ao direito à propriedade. Não, porque em condomínio residencial é vedado o exercício de toda e qualquer atividade comercial. Qual seria a mesma resposta certa, pessoal? Exato, a letra B. Nós vamos ter que fazer uma análise casuística. Nós vamos ter que nos debruçar sobre o caso concreto. Vamos ter que verificar se aquela atividade profissional, até porque hoje a revolução tecnológica encaminhou soluções residenciais. E o home office me parece uma das mais elementares, uma das situações mais representativas
deste exemplo de pessoas que trabalham em casa. E trabalham em casa sem gerar nenhum prejuízo. E não há um desvirtuamento, não há uma violação do princípio da finalidade. O princípio da finalidade, um princípio do direito condominial, segundo o qual a finalidade da área comum deve ser observada. A finalidade da unidade privativa deva ser observada. A finalidade do condomínio deva ser acatada. Então vejam vocês que é claro que não é qualquer trabalho, que é claro que haverá situações deletérias, situações indesejáveis, situações comprometedoras dos preceitos da saúde, do sossego, da segurança. Então, nessas situações, claramente, essas atividades profissionais poderão e deverão ser reprimidas a qualquer título. Vamos para a última? Quais sanções podem ser aplicadas ao condômino inadimplente? Letra A expulsão do condomínio em virtude de comportamento antissocial. A proibição de adentrar ao condomínio enquanto perdurar o estado de inadimplência. Letra C. Não participar e não votar em Assembleia Geral. A vedação da entrada de visitantes enquanto perdurar o estado de inadimplência. Qual seria a resposta certa, pessoal? Isso, letra C. Vamos nos restringir, vamos nos limitar ao comando da lei. A lei diz o seguinte: a única sanção, a única penalidade, além daquelas associadas à cobrança ou à execução de cotas condominiais, de dívidas condominiais, de multas condominiais, é a consequência jurídica, é a sanção jurídica de não participar de assembleia e de não votar em assembleia. Estas são as penalidades, essas são as consequências e as únicas que podem ser aplicadas ao condômino inadimplente. Com isso, pessoal, estamos aqui concluindo esta quarta aula, dizendo que os direitos dos condôminos, os deveres dos condôminos estão estampados no Código Civil, não são direitos e deveres exclusivos, não são deveres e direitos restritos, não são aqui um rol taxativo, é um rol meramente exemplificativo. Outros direitos, outros deveres poderão ser agregados, existem na jurisprudência, existem na doutrina, convenções estabelecem alguns deveres acessórios, adicionais, e nesse tocante, a força normativa da Convenção orienta esta mesma possibilidade. Vejam vocês, portanto, pessoal, quantas informações, quanto conteúdo importante no âmbito do direito condominial. É isso, meus amigos, até a próxima oportunidade. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo WhatsApp. O número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site tvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube TV Justiça Oficial.